Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! Hoje o Porto e Negócios está fora dos estúdios. Viemos conhecer as instalações do terminal da Citrosuco, aqui no Porto de Santos. A empresa é a maior produtora de suco de laranja do mundo. Aqui, para conversar com a gente nesse primeiro bloco, a gente recebe Cauã Tossi. Ele é Head de Operações Portuárias Brasil, da Citrosuco. Cauã, seja muito bem-vindo. Obrigada por nos receber na sua casa. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Tércio. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente de casa. É um prazer recebê-los aqui para falar um pouquinho mais do mundo da laranja. E quem está aqui comigo, claro, Casimiro Tessio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bom estar aqui hoje, hein, Tessio? É isso aí. Quero agradecer ao Cauã ter aberto a casa dele para apresentar um pouquinho do que é a operação da laranja no Porto e o quanto o Porto é importante, né, para essa cadeia. Exatamente, é uma cadeia, né? Aqui a gente vai mostrar uma parte, mas isso movimenta muito mais, né? E o Brasil é o principal player, né, mundial. Então, mas quem vai contar isso para a gente é o Cauã aqui nessa entrevista. Cauã, se a gente for falar numa métrica de produção, se a gente for pensar na escala de cada 10, quanto é produzido no Brasil? Nathalie, hoje o Brasil é o principal produtor e exportador tanto da fruta quanto de seus derivados, incluindo os produtos em suco. E a cada 10 copos de suco de laranja, a partir dessa operacionalização consumidos no mundo, 8 são provenientes do Brasil. E aonde está o grande cinturão da laranja, para quem está em casa entender? O cinturão citricultor, que a gente chama, ele praticamente é concentrado no estado de São Paulo. A gente tem algumas outras pequenas produções no sul de Minas Gerais, no nordeste do Paraná, alguns outros pequenos cultivos já se expandindo no Brasil. Você já vê alguma produção no norte, no nordeste do país, com outras características que são bem interessantes. Mas o cinturão citricultor, a citricultura forte no país, ela ainda se concentra no estado de São Paulo. Tessio, quanto essa diversificação, mesmo que ainda pequena, da produção para outros estados, é importante para a manutenção dessa hegemonia que o Brasil tem no que tange a questão da produção de suco de laranja? Aí é uma questão mais de bioma, né? Então, tanto o sul de Minas, o estado de São Paulo como grande produtor e o norte e noroeste, né, do Paraná, tem um bioma semelhante que, obviamente, você concentra essa produção aqui. Muito parecido com a Flórida, né? A Flórida, historicamente, era o grande competidor do Brasil. Não mas é mais, né? Perdeu produtividade nos últimos 10 anos, né? E hoje está retomando a produção, mas o Brasil ele praticamente produz 10 vezes mais do que a Flórida produz hoje, e aí, obviamente, se consolida como o líder mundial nesse produto. Daí a importância da gente manter esse ranking, né? Sim. Até mesmo porque eu digo que tudo que a gente opera no Porto tem muito emprego sendo gerado por trás, né? E não diferente do setor, também é um grande gerador de empregos. E aí eu já faço a minha pergunta aqui para o Cauã, do valor agregado, né, da cadeia da laranja, quando a gente fala da colheita até a operação portuária, e pensando também, obviamente, nas instalações, especificamente da Citrosuco,
mundo afora. Perfeito. A citricultura ela é um dos meios de cultura que hoje mais emprega no país, né? Quando você olha os seus potenciais concorrentes agrícolas, a citricultura, pelo fato dela não ser mecanizada no ato da colheita, ela demanda muita mão de obra, Sim. ela demanda muita equipe. Então, citrosuco em funcionários fixos, a gente tem aproximadamente 5.500 pessoas trabalhando nos diferentes ativos, desde do time de pesquisa e desenvolvimento, qualidade, ativo industrial, ativo portuário, marítimo, logística. Quando você vai para a safra, isso sobe para 12 a 15 mil funcionários diretos, tá? Para o processo de colheita, dependendo da variabilidade do tamanho da safra. E quando você olha empregos na cadeia como um todo, a gente fala de um potencial de 200 mil empregos diretos e indiretos na produção citricultura no Brasil como um todo. Tá? É muita gente, né, Tércio? Daí que eu sempre digo, né, quando eu dou alguma aula sobre economia portuária, para que porto, né? Tá aí uma boa resposta. Emprego, né? Porque se não tivesse a instalação portuária para atender esse escoamento da cadeia, você não teria esses mais de 200 mil empregos aí sendo gerados na cadeia da laranja. Né? Do ponto de vista de escoamento, o Porto de Santos é o principal ponto de escoamento da Citrosuco? É o principal ponto de escoamento da citricultura como um todo. Da Citrosuco, com certeza, hoje 99% do que a gente produz ou comercializa de terceiros, a gente movimenta através do Porto de Santos. Isso tanto a nossa produção granel, que passa inteiramente pelo nosso ativo logístico, portuário, marítimo, né, até a efetiva entrega, e a nossa operação de embalados também, que vai por meio dos mais diversos terminais portuários de containers aqui de Santos. Todo o processo de estufagem é realizado pela Citrosuco, nós entregamos os containers prontos para serem transportados pelas diferentes linhas marítimas, e todo esse volume está concentrado aqui. Algumas outras pequenas produções de suco concentrado podem passar por outros terminais no Brasil. Quais são os principais mercados da Citrosuco atualmente? Os principais mercados que nós atendemos hoje são Estados Unidos e Europa. O nosso grande volume representativo são essas duas localidades. Hoje a gente tem aproximadamente 60% da nossa produção sendo mobilizada para os Estados Unidos, para a distribuição Norte-América, 40% indo para a Europa, do nosso volume granel. Tá? E embalados a gente atinge todos os continentes, a gente entrega para todos os continentes as diferentes particularidades e parâmetros do suco. Então, hoje a gente tem uma operação muito forte, crescente na Ásia, um mercado emergente muito potencial. Nós temos atendimento no Oriente Médio, temos operações, inclusive, de entrega no próprio continente sul-americano, tá? Tanto via container quanto logística terrestre. Então, a gente atende todos os mercados. E sabe o que é interessante, Nathalie, que não é todo mundo que toma o mesmo suco de laranja. É verdade. Então, você tem características do suco de laranja, como acidez, doçura. Sim, e pureza. E os mercados têm gostos distintos. Exatamente. Então, o mercado americano e o mercado europeu, eles consomem um suco de laranja mais ácido, enquanto o mercado asiático e do Oriente Médio, um suco mais doce. Né? E é interessante essa especificação do produto. E quando a gente viaja para fora, a gente vai tomando suco de laranja, mas esse suco está muito ácido. É o típico gosto europeu, né? E quando você vai, eu fui algumas vezes para a China, você ia tomar um suco de laranja na China, é doce. Muito doce. Mas é interessante, além de você ter escala para atender o mercado internacional, você tem que se adaptar à especificidade do produto. À especificidade do paladar. Do paladar do cliente. Do paladar do cliente. E como é que isso acontece? Como é que esse processo acontece na Citrosuco, Cauã? É muito curioso. De fato, a nossa safra ela acontece mais ou menos de julho a junho, é o que a gente chama de ano safra. E você tem variedades de fruta, você tem variedades de maturação da própria fruta. Você tem frutas que têm capacidade de dar 3 floradas, ou seja, na mesma planta você tem 3 frutos nascendo e maturando em condições diferentes, né, em prazos diferentes. Você tem variações que conseguem atingir até 5 floradas, depende muito, claro, da condição climática e outros fatores. Mas cada fruta tem uma especificidade. Uma fruta precoce, que a gente chama, ela traz um maior potencial de vitamina C, ela traz parâmetros que não incorporam tanto ao corpo, tanto sabor, mas que são importantes para que você possa blendar com uma meia safra ou uma fruta mais tardia,
para você fazer o que a gente chama de blendagem, né? Esse mix dentre as diferentes frutas que são processadas no nosso Então não é só colher, né? Não é só colher a laranja. É um processo industrial. É um processo realmente industrial, mas mais específico para cada público, né? Exatamente. Leva em consideração o paladar de cada público. Com relação às principais tendências do mercado, Cauã, o que hoje é tendência e como a Citrosuco tem se adaptado? O NFC, que é o nosso suco integral, é esse suco que a gente tem aqui na nossa mesa para poder degustar, é o suco que segue crescendo em condições de consumo, né? Efetivamente é um suco muito mais tecnológico, demanda condições de asepsia no processo, e ele preserva muito mais o sabor do suco, né? Em comparação ao suco concentrado. Ele passa por um processo um pouco mais agressivo, né, ao suco, ao produto, que é o processo de evaporação. E você precisa reconstituir esse suco. Ele é muito utilizado para diversos produtos, né, desde refrigerantes, né, soft drinks, até a própria recomposição para o suco, Sim. propriamente para o consumo, mas isso te exige a adição de água, alguns insumos, flavors, sabores que são comercializados, não inclusive. Não são puros. Exatamente, ele não é um suco pronto para consumo. Você precisa ter algum processo e hoje insumo como água na Europa, por exemplo, tem um altíssimo custo elevado. Então isso está remodelando os padrões de consumo e comercialização nas localidades que a gente atende, né? Então hoje você vê uma crescente no processo de comercialização do NFC e uma pequena queda no FCOJ, mas por conta desses mercados emergentes, isso tende a ter um balanço, isso vai exigir, na verdade, uma capacidade produtiva agrícola muito maior, efetivamente, do que uma remodelação dos processos e, por exemplo, uma virada de produção específica ou integralmente para o suco integral. Essa demanda de mercado que você citou dos sucos integrais, que vamos dizer que são as bebidas mais saudáveis, né? É uma tendência que tem crescido mundo afora? Você percebe isso? Tem crescido muito a mundo afora. Em questão de health, o FCOJ e o NFC eles são muito parecidos, obviamente, dependendo da utilização do FCOJ, se ele é incorporado para um néctar, por exemplo, obviamente é uma bebida mais calórica, vai ter adição de açúcar. É um percentual de suco muito pequeno. Mas quando você olha efetivamente o suco integral, ainda que reconstituído do FCOJ, eles têm parâmetros muito próximos. O NFC ele vai ter uma capacidade ali de manutenção, preservação de vitamina C um pouco maior, o próprio gosto, a gente chama de um gosto cozido. Nós que degustamos suco com frequência por conta do acompanhamento do processo, a gente consegue sentir bem essas notas, né? Mas em questão de qualidade ou bem-estar, é o mesmo. Mas, obviamente, por ser um suco mais palatável, né, mais saboroso, a tendência de crescimento do NFC é muito maior. É maior. Inclusive em mercados emergentes como o mercado asiático, nós desenvolvemos tecnologias específicas. Você ainda não tem uma capacidade de consumo que justifique você atender com uma operação em granel, como que a gente desenvolve por aqui, né? Citrosuco, a gente vai falar um pouquinho mais da sua capacidade logística de deslocamento, mas nós temos 6 navios próprios, né, que giram de acordo com o nosso plano de entregas, e a gente poderia muito bem entregar um volume em granel no mercado asiático, mas por conta dessa condição de demanda ainda não justifica. Então a gente acaba operacionalizando via embalados, via containers, né? E nós desenvolvemos uma tecnologia específica para o NFC para que a gente possa entregá-lo, né, com essa mesma qualidade, ainda que não em granel, ainda que no embalado, mas numa condição ascética. Não é só a colheita e o blend, é também a tecnologia a favor do negócio, né? Tecnologia logística, né? Só para deixar mais claro para o nosso espectador, quando a gente fala no container, esse produto ele vai em tambor, né? Ele vai num container reefer para manter a refrigeração. Refrigerado. E quando ele vai a granel, ele vai em navio partial tanks, como esse que está mostrando aqui atrás, que é um navio que foi desenhado especificamente para a produção, para o transporte de laranja. Ele é muito parecido com os navios de químicos especializados, mas aqui você tem um controle de temperatura maior, você tem mais tecnologia embarcada no navio desse. Com relação a desafios desse mercado que o Brasil domina, o que você pontua e como a Citrosuco tem vencido esse caminho? O nosso principal desafio hoje é a manutenção da nossa capacidade produtiva em matéria-prima.
assim como a Flórida e assim como outros mercados citricultores, o greening é um grande desafio. Greening, para tangibilizar para o nosso espectador, é uma doença que afeta a planta de citro, não especificamente só da laranja, mas outros citros da mesma forma. É uma bactéria que é conduzida através de um vetor que é como se fosse um mosquitinho, chama psilídeo, é um mosquitinho muito pequeno, de 1 a 2 milímetros de tamanho, que se alimenta da seiva da planta. E com isso, com a proliferação dessa bactéria, ela reduz a capacidade produtiva da planta. Ela não mata de uma vez, né, mas ela dificulta a capacidade de distribuição de nutrientes da planta, e com isso você tem um impacto direto na sua capacidade produtiva, naquela planta, naquele talhão, naquela fazenda, né, dependendo da expansão da doença. O mercado brasileiro e a Citrosuco especificamente sempre investiu no manejo, diferente dos Estados Unidos, e a gente conseguiu limitar muito o spread dessa doença, né, a proliferação dessa doença. Então, hoje, quando você visualiza uma plantação de laranja, ela está sempre apoiada, sempre acompanhada de outros meios de cultura, sejam frutíferas ou árvores nativas, que formam uma barreira natural que dificultam, que dificultam a chegada do psilídeo até a plantação de citro. Mas, independente da tecnologia empregada, nós além da condição do manejo, nós também trabalhamos muito forte na produção de um inimigo natural do psilídeo, que é uma vespa, que consome o psilídeo, né, que preda o psilídeo. Mas ainda assim, os esforços são vários, mas é uma condição de natureza que você não consegue controlar no detalhe, né? Então isso tem feito a Citrosuco buscar mais tecnologia, olhar produção em outras áreas. O psilídeo ele tem uma temperatura agradável para ele, enfim. Isso está redesenhando o nosso plano de investimento na condição de produção de matéria-prima, mas que também traz outros desafios, porque a partir do momento que você, por exemplo, migra para o Centro-Oeste, você tem que migrar não só tudo, a cadeia de valor agrícola, você tem que migrar tudo. Indústria, você tem que migrar porto, você tem que migrar logística, porque você não consegue trazer o fruto a 1.200, 2.000 quilômetros para continuar processando nas nossas unidades no estado de São Paulo. Então é um grande desafio. Nós temos trabalhado na recomposição das nossas plantações dentro do estado de São Paulo. Existem áreas um pouco mais afetadas que estão trocando o seu meio de cultura para outras produções. Vocês podem ver muito no caminho, na região central ali do estado de São Paulo, pelas principais rodovias, você via muita plantação de citro. Hoje você vê soja, você vê cana tomando lugar justamente por conta desse impacto do greening, tá? E, obviamente, as condições climáticas, que são muito acompanhadas pela... Agora você chegou na pergunta que eu ia estender para o Técio. A gente vive um desafio dos extremos climáticos, né? E isso em qualquer cadeia de produção, não só na do suco de laranja. Já falamos sobre isso na cadeia de celulose também, o café também. É preciso ter esse olhar cuidadoso e pensar medidas adaptativas, né, Técio? Hoje, uma instituição que eu respeito muito é a Embrapa. Sim. A Embrapa ela trabalha historicamente com pesquisa de ponta no agro, né? Não é à toa que o Brasil desponta no agro, é porque teve muito investimento em pesquisa e desenvolvimento nesse setor. E a Embrapa é um dos principais instituições que cultivam essa prática. Isso para todas as culturas, né? E na laranja não é diferente. Mas eu queria fazer um resgate aqui. Quando eu estava à frente da Tietê Paraná, a gente rodava muito a hidrovia, né? E, obviamente, você tem a citricultura ao longo da margem do Tietê, né? E era interessante que quando você tinha no passado um talhão contaminado, praticamente você teria que sacrificar o talhão todo, né? Então, se queimava, eu não sei se as pessoas lembram dessa época, se queimava o talhão todo para, de fato, erradicar a praga. E aí, mais um tempo para você recompor aí a produção, pensando que você tem que investir na muda, investir no crescimento, na maturação dessa árvore, para depois ela dar a primeira florada e aí dar o fruto, né? Então... E esse é um dado importante, não interrompendo o seu raciocínio, mas a partir do momento que você planta uma muda,
ela passa a ser produtiva somente após 5 anos. É isso. Sim. E ela atinge a maturidade de produção em 10. Ou seja, a gente está falando de uma década. É um mercado futuro. Então, assim, e esse é um problema, né? Porque você perde uma produção por uma praga e você vai só recompor aquela capacidade produtiva depois de 10 anos. Né? Então, e aí, obviamente, essas quedas drásticas dos volumes de suco na Flórida. Na Flórida, foi exatamente esse o cenário da Flórida. Mas o Brasil também teve perdas, né? E, obviamente, é a estratégia da indústria criar novos estoques de produção. Mas a pesquisa e desenvolvimento atrelada à tecnologia do gestor do agro, né? É muito importante a gente deixar claro, assim, hoje o Porto de Santos é o principal exportador do agro brasileiro, e aí a gente pode ampliar para todos os tipos de produtos. Por trás disso tem tecnologia, tem investimento em pesquisa e, obviamente, inteligência na gestão do ativo do agro, né? O agro hoje não é, o agricultor hoje não é aquele perfil do senhor iletrado, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário, são jovens que estudam, investem em startups, investem em tecnologia e o suco laranja é um exemplo de tecnologia embarcada no agro, né? Então, e aí, né, olhando a questão climática, você responder aos extremos climáticos com tecnologia é importante. Então, previsibilidade, você hoje tem monitoramento de toda a produção, com imaginamento de satélite, Sim. com uso de drones, com uso de telemetria dentro da produção, né? E aí, no final, você acaba olhando o comportamento da safra e já fazendo as suas previsões de perdas ou de ganhos, né? Sim. Ao longo do ano e se preparando para isso, né? Então, a indústria tem que estar preparada para uma super safra, a indústria tem que estar preparada para uma quebra de safra, né? Isso vai desde de precificação do produto, qual o contrato que eu vou honrar, qual o contrato que eu vou ter que renunciar durante a safra se eu tiver quebra de safra e assim por diante. Então, a gestão do ativo do agro com o porto andam junto, né? Umbilicalmente. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai mostrar um pouquinho do processo para você que está em casa. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e o Porto Negócios hoje está na sede da Citrosuco aqui no Porto de Santos, a maior produtora de suco de laranja do mundo. Agora vocês estão vendo que a gente está na área externa. O Cauã, que é o head de operações Brasil da Citrosuco, vai explicar mais ou menos aqui para a gente que caminho que a gente está fazendo, Cauã. Claro. Nós estamos passando por todo o nosso processo de recepção. Exatamente nessa área aqui, nós fazemos a descarga dos nossos veículos. A nossa produção granel, ela encontra o nosso terminal inteiramente pelo modal rodoviário. Então nós recebemos carretas que são adaptadas, existem tanques apropriados para o transporte de suco de laranja e aqui eles são descarregados, tanto o suco integral quanto o suco concentrado. Essa área à nossa direita é a área de descarga de suco integral e logo na sequência nós temos a área de armazenagem de suco concentrado. Essa separação ela é importante em qual sentido, Cauã? São produtos bem distintos, né? O suco concentrado ele tem uma densidade maior do que o suco integral. Pelo processo de evaporação ele também é um suco muito mais resistente, então ele exige uma condição sanitária e não ascética. Os tanques são abertos à atmosfera, a temperatura de armazenagem é uma temperatura muito mais baixa, então a gente trabalha ali dependendo da variação do suco concentrado de menos 6 a menos 12 graus, né? São temperaturas negativas e por conta disso você tem uma condição apropriada para o acondicionamento desse suco. Quando você vai para o suco integral é efetivamente o suco como se a gente espremesse a laranja na nossa casa, exato. Tá. E após o processamento dessa laranja, você tem o processo de pasteurização, que é para você fazer o controle microbiológico, porque qualquer produto orgânico contém uma carga microbiológica natural. É a segurança alimentar, são as normas da segurança alimentar. Exato, assim como o leite, que passa por um processo de pasteurização, o suco de laranja também passa por um processo de pasteurização para garantir uma condição ascética. Aí sim, o suco integral, ele tem uma densidade muito próxima da água,
e ele é acondicionado numa temperatura de 0 a 2 graus, já é uma temperatura positiva. A grande diferença da armazenagem, pela condição de necessidade ascética, você tem uma pressurização dentro dos tanques com nitrogênio, então você sequestra o oxigênio fazendo a injeção de nitrogênio nesses tanques e assim garantindo uma atmosfera controlada que não permite o desenvolvimento dessa carga microbiológica presente no suco. Ou seja, não permite que o suco estrague. Exatamente. Técio, o Cauã falou pra gente que a produção vem 100% rodo, né? A gente está no final de safra, né, Cauã? A movimentação um pouco mais baixa, mas aí eu preciso te perguntar isso, né? Que é a questão da importância da gente pensar nos acessos para que essa produção não seja comprometida. Aqui a gente está vendo o exemplo prático. O exemplo prático é de que é uma tipologia de carga, de produção, que tem uma frota especializada, né? Então, e aí quando eu falo da verticalização da cadeia, exato, a frota especializada compõe esse elemento. Se não me engano, acho que 35% da frota do suco é frota própria, e você trabalha com terceirizados com também caminhões próprios, especializados para o transporte de suco laranja. E aí a dependência do modal rodoviário. Então, por mais que a gente fique advogando a favor da ferrovia, alguns produtos... É o exemplo prático, que exatamente, a rodovia vai continuar existindo. E vai demandar, obviamente, transporte rodoviário para esse tipo de carga, né? Até porque você tem um timing de transporte entre a fábrica e o porto que também precisa ser medido, que não respeitaria um tempo de transporte no ferroviário. Então, agora a gente estava na parte externa, agora a gente entrou, né? Aqui é a área de suco concentrado. E a gente percebe, eu vou até pedir para o Nasson derivar a imagem, a gente percebe que existe aí uma espécie de lombada por onde o caminhão passa. Para que ela serve? Efetivamente são as nossas posições de descarregamento do suco concentrado. Justamente por conta da densidade do produto, é um produto mais viscoso, como o Técio disse no primeiro bloco, ele lembra, para quem era acostumado a consumir há algum tempo atrás, era mais comum, o lanjal, o tanjal, que era como se fosse uma polpa, né? Inclusive a gente chamava como polpa, mas é um suco evaporado. E essa posição, a carreta, ela fica inclinada e ela facilita o escoamento para descarregamento desse tipo de produto. Isso também interfere na qualidade do produto? A gente pode dizer isso? Não interfere. Diretamente, não. É só uma condição de descarga do caminhão. É uma condição que traz um pouco mais de eficiência no processo de descarregamento da carreta. Vamos falar um pouquinho, mesmo que a gente não esteja no ambiente, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre normas de segurança, né? A gente está aqui paramentado, né? A gente saiu do escritório onde estávamos num ambiente, vamos dizer assim, mais controlado, e a gente sabe que todo o processo é feito por pessoas. Falamos, claro, da automação, mas até para essa automação acontecer, precisam que pessoas estejam por trás. Como que a Citrosuco trabalha a questão da segurança do trabalhador em todas as suas operações? Perfeito. A Citrosuco, ela preza como principal valor nas suas operações a segurança do colaborador, além do ambiente seguro, em que qualquer ambiente, seja administrativo, seja operacional. Estamos aqui todos aparamentados com os nossos equipamentos de proteção individual, para que a gente possa transitar numa área de processo, né? Aqui a gente está percorrendo um caminho seguro, essa faixa verde que nos acompanha. Aqui, então, nós temos um acesso controlado e garantido que limita a nossa necessidade de utilização de alguns EPIs, né? Quando a gente vai para a área de produção, efetivamente, você ainda tem mais equipamentos que apoiam no controle. EPI ele é um controle administrativo, né? A Citrosuco ela vem constantemente investindo em controles de engenharia, em controles de mitigação, para qualquer condição de risco qual os nossos colaboradores possam estar expostos, né? Tirando a linha de investimento para ampliação de capacidade de produção, a principal linha de investimento em qualquer unidade sempre vai ser a de segurança, né? Seja por condições de processo, seja por condições de exposição do colaborador, você sempre tem, além das condições de atualização das normas regulamentadoras brasileiras, que são altamente exigentes, isso traz uma necessidade, mas também traz uma oportunidade para melhorar sempre os nossos processos, né? Mas é uma das principais linhas de investimento da Citrosuco, sem dúvida. Segurança da vida, né? É o maior ativo de qualquer empresa. Sim, até porque, por mais desapercebido que você
não seja atencioso, você pode cometer um erro, né? Sim. Então, a engenharia de segurança, ela vem evoluindo junto com a engenharia sempre que acontece um acidente. Então, às vezes a gente entra num terminal, tem muita regra e essas regras vieram dos acidentes. Então, para corrigir ou evitar um acidente, você tem um novo procedimento. É mais ou menos a mesma lógica que a gente fala das lições aprendidas de acidentes com navio, por exemplo, quando a gente vê aqui na balsa. Sim, mas numa escala do ser humano, trabalhando numa área operacional. Então, use o corrimão. É óbvio usar o corrimão, né? Mas você é obrigado a usar o corrimão. E assim, ande pela faixa verde. Ela existe porque justamente ela impede que você sofra um acidente. Exato. Você não vá para uma área onde você não devia estar. Nós fizemos um programa com a Modal GR para falar sobre a segurança, o security, né? Sim. Dentro do terminal. Sim. Ele anda junto com o safety, que é a segurança do profissional. Quando você tem equipamentos de câmera visualizando a segurança do terminal, ela é usada tanto para o security como para o safety. Para o safety, ou seja, se aquele profissional não era para estar na baia, então porque ele está lá, a câmera pode identificar e corrigir aquele evento. Né? E obviamente os procedimentos, os EPIs, eles, como o Cauã colocou, são procedimentos administrativos para buscar evitar uma condição de alguma ocorrência, né? Mas, obviamente, treinamento, simulações... Capacitação... Tudo isso acompanham com as regras administrativas. E não diferente, a Citrosuco ela tem 8 regras pela vida. Cada regra tange sobre partes do processo ou partes de condição de exposição, que são condições sine qua non. Se você tiver qualquer... indicativo... descumprimento, tem um comitê estabelecido para que possa ser verificada essa condição, mas não tem volta, né? São questões que são muito caras para a Citrosuco, a preservação pela vida humana. Né? E a mudança de comportamento, né? Exato. Cauã, agora a gente entrou em qual área da Citrosuco? Aqui nós estamos no nosso laboratório. Nós temos um laboratório que faz uma série de análises, tanto físico-químicas como microbiológicas, para verificação e acompanhamento do nosso produto. Então existem uma série de, inclusive, certificados que são provenientes das análises laboratoriais que são realizadas aqui, desde certificações de qualidade que vão para o nosso cliente, e nós temos um time altamente especializado que realiza essas análises exatamente aqui dentro. Tudo que vai para fora passa por aqui? Tudo que vai para fora passa por aqui. Qual que é a importância, Tércio, quando a gente fala de qualidade? Controle de qualidade é importante porque o produto dessa safra tem que ser quase ou melhor do que a da safra anterior. O primeiro navio tem que ser igual ao último navio, ou seja, as especificidades do produto e o controle de qualidade sanitário, né, não precisa nem dizer, são padrões de manter o mesmo tipo de produto sendo entregue na gôndola do consumidor do outro lado do mundo. É garantir que aquele cliente fique satisfeito sempre. Exato. Ele continua contratando o mesmo suco sempre. Cauã, eu queria que você apresentasse a mulher das características, a mulher da qualidade aqui da Citrosuco para o nosso público. Claro, com prazer. Essa é a Denise Delgado, nossa supervisora de qualidade. Ela é responsável pela condução do nosso time de analistas que conduzem todas as análises que são realizadas aqui no terminal. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente da importância do trabalho do time aqui. Denise, quando a gente fala de quesitos de qualidade, muita gente em casa deve imaginar que deve ser uma tarefa super simples, mas não é, né? Não é nada simples, porque assim, o cuidado é muito grande, né? Nós temos um cuidado desde que o produto chega das nossas unidades. Então, analisamos tudo aqui, pH, várias análises, e desde que ele chega até o navio. Então, é todo um processo, são várias etapas e não é simples. Então, nós fazemos aqui análises físico-químicas e microbiológicas para garantir que esse produto embarque no navio com uma qualidade desejada e que o cliente receba esse produto com a qualidade que ele pediu. Quantos colaboradores fazem parte do teu time? Hoje nós somos em 10 pessoas. 7 pessoas aqui, 2 na micro e eu.
Quem são essas pessoas? Qual o valor dessas pessoas para o processo como um todo, Denise? O valor é muito grande. São pessoas todas muito bem qualificadas. Aqui, nesse laboratório de fisicoquímica, são químicos. No de microbiologia, são biólogos, farmacêuticos. São todos muito treinados e, assim, eles conhecem o processo. São pessoas que estão na empresa há muitos anos, né? Assim, há 15 anos no mínimo. Então, assim, tem um conhecimento muito grande do processo e um valor é muito importante esse trabalho. Essa retenção de talentos que ela acabou de comentar, pessoas que estão aqui há muito tempo, ela também faz parte do quesito qualidade da Citrosuco, né? Total, total. A Citrosuco ela é muito orientada a pessoas, o time da Denise é um time modelo. Existem profissionais que hoje estão aqui como analistas da equipe dela, que vieram do time de operações, que vieram de outros times da mesma forma, outros departamentos, e nos processos de seleção interna foram reconduzidos para cá, foram treinados, foram orientados, cresceram com isso. Já tivemos profissionais, exportamos alguns profissionais para o mercado também, muito bem qualificados, faz parte, a gente está aqui para desenvolver pessoas e para que as pessoas possam crescer junto com a gente. E a importância das análises, como ela falou, é porque nós estamos lidando com produto de grau alimentício. Exatamente. Aí a gente entra na questão da segurança alimentar. Como que a Citrosuco se adapta ou se adequa às normas, às regras de segurança alimentar que são rígidas? Nós temos diversas certificações de qualidade, dentre elas a FSSC 22000, que trata justamente de Food Safety e Food Defense, né? Ou seja, defesa alimentar e segurança alimentar. São uma série de procedimentos, normas, pontos de validação, rotinas que têm que ser implementadas, uma série de instrumentos administrativos que são empregados para garantir que a gente consegue atestar que o nosso produto é conduzido e manuseado da forma mais adequada possível. Cauã, a gente saiu do laboratório onde as análises de qualidade são feitas e agora a gente está de novo num ambiente externo. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador qual é a estrutura que está aqui perto da gente. Certo. Nós estamos numa estrutura intermediária de movimentação de produtos. Essa estrutura ela interliga a nossa área na retroárea com a nossa área primária, que fica localizada dentro da poligonal do Porto de Santos. Então nós temos uma área privada e nós temos uma área arrendada e essa estrutura que a gente chama de sucoduto. Aqui dentro você tem tubulações por onde passam tanto o suco descarregado integral, que não é armazenado aqui, ele é armazenado do outro lado, onde nós estamos indo, e aqui também passa o suco concentrado direto para o embarque. Então toda a área de armazenagem de concentrado está aqui atrás da gente. Quando a gente vai embarcar, ele passa por aqui e vai direto para o costado, onde a gente faz a conexão com o navio. Eles estão aqui, os dois tipos estão, mas separados? Em tubulações distintas. Cauã, chegamos na área de pasteurização, é isso? Isso, a área de pasteurização. O que acontece aqui? Aqui é a mágica para o suco integral. Então, 100% do nosso volume recepcionado é repasteurizado ou pasteurizado pela primeira vez aqui. Dependendo da localidade de onde ele é processado, a gente pode pasteurizar pela curta distância de movimentação, a gente pode pasteurizar pela primeira vez aqui. Quanto menor o volume de pasteurização, melhor a preservação da qualidade do suco, dos seus parâmetros, dos seus nutrientes, do seu sabor. Então, esse é o desafio da logística, né? Trazer o suco com a melhor qualidade possível, extraído da planta, para ser pasteurizado. Todo esse processo tem muita tecnologia envolvida, né, Cauã? Tem muita tecnologia envolvida, Nathalie. Toda a tecnologia aqui é de ponta, todos os processos que controlam como a gente realiza a nossa pasteurização aqui, alinhado ao que a gente acabou de ver no nosso laboratório. Existem muitos procedimentos de monitoramento, além da própria telemetria, além da própria tecnologia. É um processo altamente automatizado, você não tem interação humana, né? Todo o controle é parametrizado através do nosso sistema de controle e monitorado pelo nosso time somente para análise de desvios, né? Então você não tem praticamente interação do homem ao longo do processo de pasteurização, garantindo que você vai conseguir entregar condições de asepsia, limitar condições de potenciais erros humanos e ter o melhor resultado possível. E garantir a segurança do colaborador, né, Técio? A gente sempre fala da importância da qualificação, do se preparar. Aqui é um exemplo prático, né, de que a tecnologia não tira a mão de obra, muito pelo contrário, ela promove mão de obra mais qualificada, mais capacitada. Ela fica atrás do monitor, é justamente aqui, né?
a equipe técnica monitorando pelos sistemas de informação e o produto do outro lado, e a máquina e os softwares e os hardwares interagindo nessa camada, né? Então, quem está qualificado está aqui, está atrás do monitor. Tem oportunidade. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, último intervalo, e a gente se encontra direto do navio. Vocês vão conhecer um pouquinho desse processo. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Essa edição muito especial, fora dos estúdios, aqui no terminal da Citrosuco, no Porto de Santos. A empresa é líder mundial na produção de suco de laranja e hoje, nessa edição, Cauã está representando aí toda a empresa, abrindo as portas, e a gente chegou aqui num momento crucial, né? Eu falei no último bloco que a gente ia conhecer um pouquinho do embarque, a gente ia até o navio, mas antes do navio a gente precisa mostrar uma estrutura que conecta tudo que a gente viu lá com o navio, não é, Cauã? Perfeito, exatamente. Então nós estamos exatamente no ponto de conexão com o navio, né? A partir do terminal nós temos todo o sucoduto, após o processo de pasteurização e armazenagem, se conectando com o navio através dessas mangueiras azuis, né? Aqui exatamente nós temos linhas que são direcionáveis através de válvulas que interconectam qualquer tanque do lado da armazenagem com qualquer tanque do lado da armazenagem interna ao navio. Tá? Tércio, a gente vê que existem essas mangueiras de diferentes diâmetros. Por que disso? Isso tem correlação com a viscosidade do produto, né? Então, normal na engenharia, na operação de granéis líquidos, você bombear em dutos com maior diâmetro, produtos com maior viscosidade, que aqui no caso é o suco concentrado. E mangotes, a gente chama de mangotes, com um diâmetro menor, com produtos, né, granéis líquidos, com menor viscosidade, com menos densidade. Então essa diferença tem a ver, obviamente, com velocidade de bombeamento, com facilidade no bombeamento do produto. Falando ainda na qualidade, Cauã, essas mangueiras elas passam por um processo rigoroso de asepsia, certo? Para levar o produto até o navio. Sim, todo o nosso processo conta com o que a gente chama de CIP, Cleaning in Place. É uma sigla que diz que é uma limpeza em processo fechado, né? Aqui nós estamos sobre a estrutura de acondicionamento dessas mangueiras, elas ficam armazenadas em temperatura. Então, após o processo de carregamento, é feita uma limpeza dentro dessas mangueiras, de novo, em circuito fechado, sem qualquer interação manual, de novo, mitigando a exposição do risco à pessoa e também garantindo um controle muito mais rigoroso do processo, né? E após a remoção, a desconexão das mangueiras dessa linha de conexão, elas são acondicionadas em temperatura apropriada, assim como a armazenagem do próprio suco. E conforme prometido, a gente vai encerrar essa edição especial aqui da Citrosuco, direto do Porto de Santos, no navio. Cauã, para onde está indo esse navio e quais são as características dessa embarcação? Perfeito, Nathalie. A gente está aqui na Golden Citrus, é uma das nossas 6 embarcações que operacionalizam toda a nossa operação de granel. E as embarcações elas podem ir para diversos destinos. Essa aqui, especificamente, finalizando a operação aqui no Porto de Santos, está indo diretamente para o nosso terminal em Ghent, na Bélgica. Que é um porto que tem uma característica muito especial, né, Tércio? É a principal gate de entrada de frutas e sucos da Europa, né? O terminal acabou se especializando nesse tipo de manuseio e lá se encontra não só os containers reefers de frutas, os tanques de suco de laranja, mas também, pasmem, ainda tem navios que transportam só frutas, como se fosse uma grande câmara fria, transportando frutas em pallets, né? E em Ghent também é trabalhado, é operado esse tipo de carga.
A gente também está aqui nessa última etapa com o consultor marítimo da Citrosuco, Richard Gomes. Muito obrigada por nos receber, para falar um pouquinho sobre os desafios logísticos, né, de fazer uma operação como essa. Seja bem-vindo ao Porto Negócios. Muito obrigado. Aqui, por exemplo, como o Cauã está falando, fazemos a conexão, toda a operação vai monitoreada por navio, né? Tem aqui tripulação que já está treinada para isso, está dentro da cultura de Citrosuco, e monitoreamos lá embaixo com a tela dos controles de carga, e vamos acompanhando tanto carregamento como descarregamento aqui na Bélgica ou nos outros portos do mundo que levamos o navio. E quais são os principais desafios logísticos quando a gente pensa no transporte desse tipo de carga? O principal seria manter a temperatura da carga e as condições de qualidade da carga. Então, pensar sempre que isto é alimento, né? Então ele tem que ficar sempre monitoreado, sempre a tripulação dá em cima muito monitoramento da temperatura e das condições assépticas do carregamento mesmo, né? Por exemplo, nós usamos o nitrogênio que ajuda ele para evitar que fique qualquer tipo de contaminação, que a carga seja transportada do mesmo jeito que foi entregado ao navio, do mesmo jeito tem que ser descarregada. Não? Na central de controle que nós visitamos logo que entramos no navio, tudo isso é controlado? Isso, é controlado 24 horas, 7 dias da semana. Durante o carregamento tem oficiais treinados dentro do navio que eles fazem o monitoramento durante a carga, durante todo o dia, e dentro da navegação temos sensores dentro dos tanques dos navios que eles já vão monitorando. Esse navio tem quanto de extensão e ele é próprio para receber a carga de suco de laranja? Tem 180 metros de comprimento, né? E está adaptado para fazer o carregamento do suco de laranja. Cauã, você estava dizendo para a gente lá no primeiro bloco que a Citrosuco ela tem embarcações que foram preparadas e outras embarcações que foram afretadas. Nesse caso, no navio que nós estamos, é um afretamento. Exatamente. Esse navio ele é de um armador terceiro, nós temos um contrato de movimentação específico para a nossa carga. Então, o navio mesmo ele é totalmente caracterizado para a Citrosuco, ele somente opera para a Citrosuco qualquer produto que a Citrosuco precise operar. Quais são as principais características que precisam ter um navio que opera esse tipo de carga, como suco de laranja? Tem que ter sistema de enfriamento, principalmente, que, por exemplo, como este navio originalmente é um navio graneleiro, tens que adaptar o sistema de frio, o sistema de nitrogênio e os módulos mesmos que aqui neste navio, umas caixas que vêm com o tanque dentro para ficar dentro das condições assépticas, como estava falando, e é mesmo, o sistema de enfriamento e o sistema de monitoramento de nitrogênio. Tércio, um graneleiro, então, pode se transformar num navio para transportar carga de suco de laranja? Isso. Um graneleiro pode se transformar em qualquer coisa, na verdade. Eu já vi, por exemplo, navios como esse, que são porões quadrados, carregando veículos em pallets, né, no sistema de rack. Você pode transportar caixaria, você pode transportar bobina. Então, eu brinco que o navio graneleiro ele é a grande combosa, né? A grande fusca do mar. Então, você adaptando o navio para operar as cargas específicas, ele está preparado para operar. Você consegue até transportar celulose nesse tipo de navio. Óbvio que com a operação especializada, você busca navios especializados. E aí, no caso desse navio, ele foi adaptado e especializado para transportar o suco de laranja. Então, ele não vai transportar outra carga que não seja suco. Apesar de ter os guindastes de bordo, você pode inclusive transportar outros tipos de carga no deck superior. Em si. É uma prática comum das empresas de suco de laranja em Santos, por exemplo, transportarem pás eólicas em cima do deck. Container, vamos transportar, por exemplo, o próprio container de suco concentrado, você poderia transportar em cima do deck. Ou seja, aproveitar todo o espaço do navio para poder transportar mais carga. Richard, a gente, durante toda a nossa visita aqui à Citrosuco, a gente viu muito a preocupação com relação à segurança dos colaboradores. Do ponto de vista da segurança da tripulação, quais são as principais medidas adotadas? Dentro de um navio, como todo navio no mundo, existem seguranças internacionais. Nós seguimos regulações como SOLAS, que se refere à segurança mesma dos navios, MARPOL, que se refere ao que é meio ambiente, e todo, por exemplo, um navio, toda a tripulação, desde o capitão até o ponto mais baixo, todo mundo tem um trabalho específico de segurança, em caso de qualquer tipo de emergência, em caso do fogo, em caso de abandono, em caso de qualquer tipo de emergência. Eles fazem treinamentos semanais e treinamentos mensuais, dependendo do tipo de treinamento, e sempre tem um procedimento específico de segurança, todo baixo das regras internacionais. Qual a importância de ter um consultor marítimo dentro de um navio afretado? O Richard já foi comandante de várias embarcações nossas, e você ter um profissional como ele fazendo esse link hoje, essa interface
com os comandantes, com a tripulação. Ninguém melhor de quem já vivenciou, já quem experimentou, quem viveu isso daqui muitos e muitos anos, para nos ajudar a ser cada dia melhor, trazer mais eficiência, trazer melhores condições de trabalho para a nossa tripulação. E a política de pertencimento da Citrosuco, né? Exatamente. Formar gente para a gente, né? Formar gente independente do que, para que a gente consiga ter cada vez mais ambiente de trabalho melhor, mais profissionalizados, com mais eficiência, com sentimento de pertencimento, com essa perspectiva de carreira. Para a gente encerrar esse Porto Negócios muito especial, que Casimiro Tessi me deu a oportunidade de conduzir, quais são as características fundamentais para quem quer ser um comandante de navio? Primeiro você tem que querer esta carreira, é um tipo de trabalho que você tem que querer. Eu estudei na Marinha Mercante do Peru, estudei especificamente para capitão. Como o Cauã estava falando, eu trabalhei nos navios de Citrosuco desde o ano 2005 e fiz 7 anos como comandante dos navios. É uma carreira que você tem que querer muito, tem que estar muito comprometido. Mudou muito? Mudou algo, sim, mas achei legal. É? Sim. O que melhorou? Melhorou... agora está em terra, né? Mas sim, melhorou muito. É um passo à frente na minha carreira profissional. Normalmente, na carreira profissional marítimo, dá hasta capitão, mas depois, como você fica como consultor marítimo, superintendente, é um passo à frente na minha carreira profissional. Richard, muito obrigada pela tua disponibilidade de nos receber, falar um pouquinho do funcionamento do navio, do que é estar à frente de uma consultoria marítima para uma empresa como a Citrosuco. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Cauã, não tenho nem palavras para te agradecer, foi muito bacana. Quando o Técio veio com esse desafio, eu mais uma vez me pus a estudar um pouquinho do mercado, um pouquinho das embarcações e, sem dúvida nenhuma, eu volto para casa com muito mais conhecimento do que quando eu cheguei aqui. Muito obrigada. Imagina, é sempre um prazer recebê-los, né? Técio, além de tudo, já tivemos a oportunidade de trabalharmos em algumas oportunidades distintas, das mais variadas, então é sempre um prazer estar junto aí com ele nas discussões a mil, né? E recebê-los aqui no nosso mundo, mostrar um pouquinho mais do mundo da laranja, o que está por trás, né, da caixinha Sim. de suco de laranja, do copo de suco de laranja que a gente toma na nossa manhã. Uma grande cadeia. Exatamente. Muita gente por detrás, muita gente competente, engajada, movimentando mais de 200 mil pessoas, como a gente falou, atingindo todos os continentes do mundo, né? Quem diria 80% do suco de laranja sai do nosso país, produzido aqui no nosso país com muito orgulho e atinge tanta gente. Sem dúvida. Vida longa ao suco de laranja, né, Técio? Às laranjas, aos laranjais. Para quem achava que suco laranja era só espremer, em casa não. Suco laranja tem muita tecnologia e muito emprego por trás. Uma cadeia inteira, sem dúvida nenhuma. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.